Oi, gente, tudo bom? Vamos falar de um dos melhores livros que eu li nesse ano, até o momento, tá? Pode ser que tenha mais, pode ser que tenha mais, mas eu acho muito difícil que um livro supere a maravilha que é Cartas de Amor e Ódio. Só para vocês terem uma ideia, tudo começa quando a Naomi e o Luca estão na escola, ali no 5º ano mais ou menos, e tem um trabalho. Esse trabalho, eles têm que enviar cartas para as pessoas de outra escola, de outro estado e tudo mais. E é feito um sorteio, a Naomi tira o Luca e ela escreve uma carta para ele toda bonitinha, toda felizinha, querendo saber como é que é na Califórnia, se ele vai na praia todo dia, toda fofa. E ele devolve uma carta para ela com insultos. Insultos quinta série, tá? Nada muito pesado. E ela fica muito chateada, que ela fala, como, por quê, né? Mas ao invés dela ignorar e não mandar uma resposta para ele sobre isso, ela vai mandar a resposta ali na altura do que o Luca escreveu. E isso vai perdurar durante décadas. Vai acabar a escola, eles vão, cada um vai seguir seu caminho. Ela vai para a faculdade, ele vai para a marinha, depois ele vai fazer faculdade. E eles continuam trocando cartas. Até que existe um hiato ali de cerca de 2 anos, que a última notícia que ela tem do Luca é que ele iria se casar. Ele manda pra ela a carta e ele nunca mais tem a resposta, então ele simplesmente eles param de se corresponder. Atualmente, a Naomi, ela é a garota do tempo, de um canal local da cidade onde ela mora. E aí, um belo dia, ela vai trabalhar e recebe uma carta. E a Anne, que é a assistente dela, fica toda, nossa, carta de fãs, cartas de fãs. E a carta é simplesmente assim, a carta. Querida Naomi, tomara que você seja atingida por um raio e morra no meio da apresentação da próxima previsão do tempo ao vivo. Não seria irônico? Na hora, né, a Anne já entra em desespero, falando que é um stalker, que é uma ameaça, que é isso, que é aquilo, e a Naomi tá gargalhando, porque ela já sabe quem mandou essa carta. E ela fica muito animada, porque tem cerca de 2 anos que eles não se falam, que eles não têm nenhuma comunicação, e ele deu um jeito de encontrar ela. Só que não tem pra onde devolver essa carta. Não tem. Veio sem remetente. Então, a Anne sugere que elas partam em uma busca pelos Estados Unidos. Que ela descubra os últimos lugares que ele morou, né, enquanto eles trocavam as cartas, e vão atrás. Só que a Naomi tá morando, tem 6 meses nessa cidade nova, se eu não me engano é Miami. Ela tá no emprego novo, ela acabou de comprar uma casa, a vida dela tá muito engatilhadinha, sabe? E ela tem um vizinho que é aquele vizinho, sabe o vizinho? Que você daria tudo pra ele ser mais do que seu vizinho. E um belo dia as duas estão tomando um café, bolando esses planos de viajar e tudo mais, e o vizinho tá ali. E basicamente o vizinho resolve chamar a Naomi pra sair. Naomi não pensa 2 vezes, aceita, óbvio, qualquer uma de nós aceitaria. E marcam pro final de semana. Só que aí a Anne bate o pé que elas têm que ir atrás do Luca. Então a Naomi vai desmarcar, vai pedir desculpa, vai remarcar para outro dia, porque elas vão fazer um bate-volta. E vai começar essa busca, essa jornada, né, atrás do Luca. Enquanto isso, cartas começam a chegar tanto na emissora, quanto no prédio dela. E aí a Anne sugere o seguinte, se as cartas estão chegando, você tem o selo, tem como saber, mas mesmo que não tenha o remetente, dá pra saber de qual agência do correio chegou. Porque tem uma carta que chega muito rápido, mas muito rápido, tipo 24 horas. Então o prazo é inviável, não teria como o correio processar e entregar essa carta. Porque afinal de contas o correio não é uma maravilha em lugar nenhum do mundo, não é só no Brasil. Então ela descobre que essa carta não tem selo. E aí ela começa a ficar pensando que, putz, ele sabe onde eu moro e ele esteve aqui no prédio. Ele entrou aqui porque ele deixou essa carta dentro da minha caixa de correio. Ela pergunta
pro Joel, que é o zelador, que tá ali o tempo inteiro. Esse homem não tem mais nada pra fazer da vida dele. Ele tá ali o tempo inteiro na portaria. E ela pergunta e ele fala, não vi ninguém. Aí ela põe a resposta e fala pra ele, fica de olho pra ver se você vê quem vem pegar, né? Eu preciso de saber quem é essa pessoa. E ela começa a se relacionar com o vizinho, com o Jake, e as coisas estão indo super bem, entendeu? Super bem e tudo mais, mas algumas coisas estranhas acontecem. Ela chega em casa com o Jake a tiracolo, os dois são vizinhos praticamente, e o Joel não gosta muito e ela fica meio tipo, mas por quê? Né? E as coisas vão ali se encaminhando, né, tudo mais, as cartas continuam sendo enviadas, ela continua conversando com o Luca e continua procurando o Luca. Mas procurando mesmo, de verdade, ela quer saber onde ele tá, porque ela precisa tirar essa cisma. Porque ela precisa ter certeza de que o que ela sentiu, ela só sentiu porque ela era uma adolescente e ali tinha um cara que tava dando atenção e que não era nada além disso, porque ela tá apaixonada pelo vizinho. Ela tá apaixonada por ele. Ela quer construir um relacionamento com o Jake, mas ela não pode fazer isso enquanto ela não conversar com o Luca, enquanto ela não achar ele. E a busca continua até que eles vão chegar aonde era a base militar dele e vão ter ali um direcionamento. Aí elas duas chegam na casa, a última casa de onde se tem notícia de que o Luca morou, e é a casa da namorada, noiva, sei lá. E aí a gente vai ter a história do ponto de vista do Luca também. E nessa hora ele vai contar pra gente, tintim por tintim, o que aconteceu. Que ele não tá lá, né? Que ele não casou, que ele não concretizou isso daí. E, gente, é bizarro ele contando o que essa mulher fez pra ele ficar preso, sabe? Pra ele casar, pra ele isso. Ele assume que a culpa, de certa forma, também é dele, mas a Naomi fica super aliviada porque ele não casou. Mas aonde ele tá? Aonde ele se escondeu, né? E as cartas continuam chegando. Eles continuam conversando, né? E toda hora ele propõe um desafio para ela fazer no ar, falando que se ela fizer, ele vai contar onde ele mora. E nunca que ele... Bom, tudo bem que ela não cede tão facilmente, mas ela vai fazer um negócio que era uma brincadeira deles. E aí, e mesmo assim, ele não revela aonde ele tá, quem ele é, como é que ele tá, onde ele tá morando, como é que ele descobriu onde ela morava e tudo mais. Estamos falando de um romance, né? Certo? Então é claro que em algum momento vai dar ruim, né? E, gente, a hora que dá ruim, eu juro pra vocês que doeu em mim, tá? Doeu, não tiro a razão da Naomi temporariamente, porque depois ela percebe que tá toda errada, mas doeu em mim. Eu fiquei desacreditada. Eu falei, como é que isso pode acontecer? Como que deixaram isso acontecer? Como? Por quê? Mas, claro, mas nesse caso, toda vez eu reclamo disso. Não foi falta de diálogo, tá? Entre ela e o Luca. Na verdade, o Luca não tinha coragem de virar pra ela e chegar e se apresentar. Oi, eu sou o Luca, tá? Ele não tinha essa coragem e quando ela descobre quem ele é, ela fica bem. Mas tudo bem, tudo se resolve, tudo fica bem, tá? É romance, tudo fica bem. Mas acompanhar a jornada desses dois, as trocas de carta, o quanto eles sentiam falta um do outro quando as cartas não chegavam, o quanto as cartas, por mais absurdas que fossem, por mais que o conteúdo não fosse nada profundo, nada ali, né, que mostrasse uma amizade, as cartas salvaram muitas vezes o Luca. O Luca teve uma vida muito difícil, muito sofrida, e as cartas ali eram uma alegria que ele recebia de tempos em tempos. O quanto foi sofrido quando ele percebeu que ele não ia mais receber as cartas dela e vice-versa, ela também sofreu bastante. Os motivos que fizeram com que as cartas parassem de existir, né? As dúvidas que o Luca tinha
durante toda a fase adolescente dele ali, adulta, começo da vida adulta, dos motivos que ele não namorou quase ninguém, ela também, as dificuldades que ela tinha de se relacionar com as pessoas, de conversar com as pessoas, de ser ela mesma, né, e o que as pessoas iriam achar, porque as alfinetadas que eles davam nas cartas dizia muito sobre a personalidade deles, né, eles são aquelas pessoas. Então, eles estavam tão acostumados a conversar entre eles daquela maneira única e peculiar deles que eles nunca acharam que eles pudessem fazer isso com outras pessoas. E isso, de certa forma, impactou na vida inteira deles. Então, assim, quando a gente consegue ver os dois entendendo tudo e aceitando tudo e sendo adultos e conversando e resolvendo tudo, é maravilhoso. É de terminar este livro com lágrimas nos olhos, certo? Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou falar muito, tá? Mas só leiam, porque realmente vale muito, muito a pena. É isso, gente. Eu vejo vocês no próximo e tchau!